Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, 9 de março. Vamos aos destaques do TVU Notícias. Prefeitura de Natal tornou opcional o uso de máscaras de proteção facial no município e shoppings de Natal já deixam de cobrar o uso do item aos clientes. Rio Grande do Norte atinge a marca de 80% da população geral com as 2 doses de vacina contra a Covid. Gasolina já é cobrada acima dos R$ 7,00 em Natal. Em alguns pontos chegou a R$ 7,20 o litro do combustível. Cesta básica em Natal tem segundo maior aumento entre capitais pesquisadas pelo DIEESE em um ano. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte cassou o mandato da prefeita e do vice-prefeito do município de Pedro Velho. TRE determinou novas eleições no município. Agora, são 6 horas e 31 minutos, o TVU Notícias está no ar. A Prefeitura de Natal publicou hoje um decreto liberando o uso de máscaras na capital, tanto para ambientes abertos como fechados. A medida já está valendo e veio um dia depois do governo do estado anunciado que a partir do dia 16 deste mês, a máscara seria dispensada em locais abertos. Veja na reportagem de Giovana Figueiredo. Nas ruas e nos maiores shoppings de Natal, a maioria das pessoas ainda está usando equipamento de proteção que foi incorporado às nossas vidas há cerca de 2 anos, no início da pandemia de Covid-19. Segundo o decreto publicado hoje no Diário Oficial de Natal, o uso da máscara passa a ser facultativo, tanto em locais abertos como fechados. A medida divide opiniões dos natalenses. Eu acho que deveria ser para quem quiser usar. Tipo, quer usar, então use. Eu devia fazer o levantamento para saber se todo mundo está vacinado para depois liberar, né? Porque tem muita gente que não está vacinado ainda. Então, acho que é um risco para a gente que já está vacinado e os outros que não estão, né? Eu sou totalmente a favor do uso de máscara. Eu acho que máscara é um compromisso social, coletivo. Então, realmente está ainda muito cedo para liberar o uso de máscara, precisa ter a vacina. Mas eu não me sinto, e eu acho que também muitas pessoas ainda não se sentem totalmente seguras para estarem na rua sem máscara. Eu acho que está na hora porque a população está quase toda já vacinada, né? Eu acho que está na hora de liberar. Em vídeo divulgado na internet, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, que assina o decreto, disse que a medida foi tomada de acordo com o Comitê Científico da capital e que foi levado em conta o número de pessoas vacinadas na cidade. Ainda de acordo com o texto, a medida foi tomada por causa da diminuição sistemática no número de casos nas unidades de saúde. Natal se junta ao Rio de Janeiro, a primeira capital a liberar totalmente o uso de máscaras no início desta semana. Consultamos o Comitê Científico do município de Natal e entendemos que, tendo em vista que a grande maioria da população já se encontra vacinada, portanto devidamente imunizada, grande parte da população também já adquiriu a doença e, portanto, a imunidade está presente, e tendo em vista também que o vírus Ômicron é um vírus já atenuado, resolvemos acabar com a restrição do uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados. Fica aí ainda a opção para quem, porventura, achar que tem necessidade de usar a máscara, utilizá-la. Mas que acabamos com as restrições com relação à obrigatoriedade do uso de máscaras no município de Natal. Após a medida da Prefeitura, entidades do comércio recomendaram que os empresários mantenham o uso de proteção entre seus vendedores e demais funcionários na capital. A Câmara de Dirigentes Lojistas considerou que a desobrigação aconteceu em momento oportuno, mas a entidade recomendou aos empresários da capital que mantenham os colaboradores usando máscaras em respeito aos clientes que não se sentem seguros em relação à pandemia. Já a Federação do Comércio disse em nota que cabe a cada estabelecimento decidir como irá proceder. A entidade também sugeriu que os empresários mantenham obrigatório o uso de máscara entre os funcionários. A medida da Prefeitura de Natal veio um dia depois do governo do estado ter anunciado que liberaria o uso de máscara em todo o Rio Grande do Norte a partir do próximo dia 16. O governo também disse que manteria o uso do passaporte vacinal como exigência para as pessoas entrarem em estabelecimentos, medida que não é seguida pela capital. Na publicação da recomendação do comitê, é recomendado a flexibilização das máscaras em ambientes abertos, né? Então, ambientes que não há necessidade de ar-condicionado, a possibilidade é facultado, né, às pessoas que se sentirem confortáveis e seguras de não usarem máscara.
Ainda com relação à pandemia, como os casos estão diminuindo em todo o estado, a Secretaria Estadual de Saúde disse que estuda a reversão de leitos Covid para o tratamento de outras doenças. E alguns leitos estão, vagos. A gente vai reavaliar nos próximos dias ainda a possibilidade de reversão para outras patologias, até mesmo para cirurgias eletivas. Mas isso ainda será reavaliado nas próximas semanas, porque nós estamos monitorando esse cenário epidemiológico. E ainda falando dos avanços na proteção contra a Covid-19 no estado, o Rio Grande do Norte alcançou nesta quarta-feira a marca de 80% da população geral com as 2 doses de vacina contra a doença. O percentual representa 2,53 milhões de pessoas que vivem atualmente no estado, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o RN mais vacina, 38% da população geral tomou a dose de reforço no estado. Já levando em consideração apenas a primeira dose, a cobertura da vacinação é de 91% da população total. Apenas entre os adultos, que é o recorte populacional há mais tempo atendido pela campanha de vacinação, os percentuais de cobertura estão em 92% com a primeira dose, 86% com a segunda dose e 45% com a dose de reforço. A CESAP segue realizando junto aos municípios o trabalho de coordenação e orientação do processo de imunização, além da logística de distribuição imediata das doses que são recebidas no estado. E quem abastece o carro com gasolina já deve ter percebido que de ontem para hoje o preço do litro saltou nos postos da capital. O aumento chegou a 40 centavos em alguns postos. Isso sem a Petrobras ter anunciado aí qualquer aumento nas refinarias. O repórter Rangel Pontes tem os detalhes. Na pesquisa realizada entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março sobre os preços nos postos de combustíveis, a gasolina no Rio Grande do Norte teve o preço médio de R$ 6,87, com o litro mais caro sendo comercializado a R$ 6,97. Apesar dos novos valores não terem sido comentados nem confirmados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível e nem ter sido comentado pelo Sindipostos, os novos valores foram identificados com maior valor na maioria dos postos de gasolina na Zona Sul de Natal, com o valor do litro da gasolina comum com preço maior que R$ 7,20. Os menores preços foram identificados dos bairros da Ribeira, no valor de R$ 6,99, e em Nossa Senhora da Apresentação, com o valor de R$ 6,88. O aumento dos preços dos combustíveis se dá devido ao aumento do preço de petróleo após os confrontos na Ucrânia. Mas o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo federal estuda medidas para frear esse aumento. Outras medidas estão sendo estudadas no Congresso Nacional pelos senadores e deputados. Angel Pontes para o TVU Notícias. A Secretaria de Mobilidade Urbana liberou hoje parcialmente o trecho da Avenida Mário Negócio em Natal, onde uma cratera se formou após as chuvas do último fim de semana. Com isso, as linhas de ônibus que tinham mudado o itinerário voltaram a trafegar no local. As linhas urbanas que transitam na rua Doutor Mário Negócio retornaram ao seu itinerário normal nesta quarta-feira. Está liberada uma faixa apenas para o transporte público, por isso a interdição parcial e a obra continuam. As linhas de ônibus que passam pelo local que precisaram fazer o desvio e já podem voltar ao itinerário normal são as linhas N05, N15, N17, N27, N64, N70 e a linha O19. O trecho da rua Doutor Mário Negócio, na zona leste de Natal, foi interditado porque uma cratera se abriu na via após as fortes chuvas que caíram na capital no último fim de semana. Segundo o CEMADEM, a chuva chegou a mais de 250 milímetros em alguns pontos de Natal. Ruas ficaram alagadas e os transtornos foram observados ao longo do último domingo e segunda-feira.
E no próximo bloco você vai ver, TRE caça mandatos de prefeita e vice-prefeito de Pedro Velho e ainda determinou novas eleições no município. E a alta no preço da cesta básica em Natal nos últimos 12 meses, que foi um dos mais altos do país. Agora são 6 horas e 40 minutos, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o TRE-RN, cassou os mandatos da prefeita e do vice-prefeito do município de Pedro Velho e determinou que novas eleições sejam realizadas. Confira mais informações com a repórter Aimee Araújo. A sessão de cassação do TRE aconteceu ontem, terça-feira, que por maioria de votos manteve uma decisão da primeira instância da Justiça Eleitoral de cassar o diploma e determinar o afastamento imediato do cargo da prefeita e do vice-prefeito do município de Pedro Velho, Degerlane Macedo e Inácio Rafael da Costa. E os dois respondem por abuso de poder político. Além disso, a decisão tomada durante a sessão plenária também determinou a realização de novas eleições do município, aplicação de multa no valor de R$50 mil e sanção de inexigibilidade por 8 anos. De acordo com a denúncia, a prefeitura do município realizou contratações irregulares e pressionou as pessoas beneficiadas pelas medidas a votarem na chapa. Aimee Araújo para o TVU Notícias. Agora vamos falar da cesta básica em Natal, que teve o segundo maior aumento em um ano entre as capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Ao longo de 12 meses, o preço médio da cesta básica comprada em Natal foi o segundo que mais cresceu entre as 17 capitais. Natal superou outras capitais nordestinas como Recife, Fortaleza, Aracaju, Salvador e João Pessoa. Com isso, a cesta básica chegou a R$ 557,20 na capital do Rio Grande do Norte em fevereiro. Na comparação com o mês anterior, o crescimento foi de 1,11%. O valor equivale a 49,70% do salário mínimo. No Nordeste, o preço da cesta básica potiguar só ficou menor que a de Fortaleza, que custa R$ 609,60. Apesar de todo esse aumento, o preço médio é o quinto mais barato entre todas as capitais pesquisadas, estando abaixo dos preços encontrados pela pesquisa em cidades das demais regiões do país. E agora vamos a outras notícias do dia no Giro TVU Notícias Mais. No fim da tarde de ontem, pacientes que estavam na UTI do Hospital Municipal de Natal precisaram ser transferidos para o Hospital dos Pescadores, após um princípio de incêndio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o problema foi no aquecimento de cabos que ligam o transformador ao gerador do hospital. Ao todo, 4 ambulâncias fizeram a transferência de 10 pacientes para o Hospital dos Pescadores. Com grande risco de transbordamento, a Defesa Civil de Natal monitora de 10 a 12 lagoas de captação na grande capital. De acordo com a chefe de órgão, Fernanda Jucá, as áreas que requerem mais atenção já possuem um histórico de transbordamento. Dentre os locais que possuem risco estão as lagoas de Santarém, Jardim Progresso, José Sarney, Panatins, São Conrado e Preá, entre outras. O Departamento Estadual de Trânsito do RN, DETRAN, realizará na sexta-feira um novo leilão de veículos na modalidade virtual. No total, serão 221 lotes, sendo 141 correspondentes a veículos que continuam em circulação e outros 80 sendo destinados ao sistema de sucata. Para quem tem interesse, a partir de hoje, das 8 horas da manhã até as 14 horas da tarde, os lotes já podem ser visitados tanto nos pátios do DETRAN em Natal e em Currais Novos. Para ter acesso aos pátios, é preciso que o cidadão esteja utilizando máscara de proteção, esteja com o ciclo vacinal em dia e siga os protocolos de prevenção à Covid-19. Todas as informações do leilão podem ser conferidas acessando o site lancecertoleilões.com.br.
E o TVU Notícias fica por aqui. Confira as nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube. Participe também enviando a sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp. Uma boa noite e até amanhã.